Aleluias, glórias a Deus. Quero saudar você, meu irmão, você, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desde já quero desejar um domingo abençoado para a sua família, para a sua vida. Que Deus possa te abençoar ricamente neste dia. Estamos aqui nesta manhã, para estudar, aleluias, a palavra de Deus, para estudar aqui a nossa lição de número 5. Nós estamos nesse trimestre, estou aqui com a lição na mão, estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2020, essa lição abençoada tem falado muito a respeito, de Efésios, cartas de Efésios. Tenho a certeza que nesta manhã o Senhor nos proporcionará um estudo abençoado, em nome de Jesus. Então hoje, dia 3 de maio de 2020, estudaremos a lição de número 5, que tem por título Libertos do Pecado para uma Vida em Cristo. O texto áureo está em Efésios capítulo de número 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Que bênção, O Senhor, aleluia, nos livrou do pecado e nos dá direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe: Efésios capítulo de número 2, versículo 1 ao 10. Você que está com a revistinha nas mãos, acompanhe juntamente conosco. Você que não tem o exemplar da revista da Escola Bíblica Dominical, abra a vossa Bíblia em Efésios capítulo 2. Vamos estar lendo o versículo 1 ao versículo de número 10. Glórias a Deus. Deus seja louvado nesta manhã. O versículo 1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã, nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade, Senhor, de nós podermos aprender, Senhor, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é poderosa, Senhor. Eu creio que nesta manhã o Senhor irá falar grandemente em cada coração, Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha limpar todo pensamento negativo, que o Senhor venha limpar, Senhor, meu Deus, tudo que não provém de Ti, Senhor, meu Pai. Porque nesses minutos, meu Pai, nós iremos meditar, Senhor, na Tua palavra. Por isso, abra nosso entendimento, abra nosso coração, Senhor. É o que eu lhe peço nesta manhã, Senhor, meu Pai, sobre a minha vida, sobre a vida, Senhor, daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento. Venha abençoar, meu Deus, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós temos como objetivo geral desta lição, revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Somente a graça de Cristo, meus irmãos, nos garante a vida eterna. Aleluias. No tópico primeiro,
a gente vai estar refletindo sobre a nossa natureza pecaminosa. No tópico 2, explicando que fomos vivificados pela graça de Deus. E no tópico 3, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das nossas obras. Vamos à introdução. A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nós lemos capítulo 2, versículo 1 ao 10. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, ou seja, a graça de Deus que nos alcançou. Glórias a Deus por ter nos alcançado, né? Deus é maravilhoso em todos os aspectos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Que maravilhoso é desfrutar de uma nova vida em Cristo, ser transformado por Cristo, ser lapidado por Cristo. Isso é ter uma nova vida, né? É como se nós estivéssemos morando numa casa muito velha, numa casa, né, caindo o telhado, caindo a parede, e o Senhor, nós vamos morar em outra casa novinha, né? Tudo novo. Foi isso que o Senhor nos transformou, foi nisso que o Senhor fez em nossas vidas, né? Nos tirou do pecado, nos tirou da escuridão e nos colocou em lugares celestiais, nos colocou na posição, aleluias, como a palavra, como a lição desse trimestre falando, o Senhor nos elegeu a lugares celestiais. Glorificado, exaltado seja Deus em nossas vidas, porque nós temos essa nova vida em Cristo. Esta vida, meus irmãos, nós não devemos retroceder, essa nova vida que nós não devemos voltar atrás, porque é uma nova vida, vivemos em novidade de vida. Que Deus venha nos abençoar, aleluias. Vamos ao tópico primeiro. A antiga natureza, morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira, né? Eu vejo o escritor falando sobre os aspectos doutrinários da salvação. Meus irmãos, a salvação ela é maravilhosa de Deus. Quando a gente começa a estudar sobre a doutrina da salvação, que a gente vê a justificação, a gente vê sobre a regeneração, a gente vê sobre a santificação, sobre a adoção, a gente vê que o plano de Deus, o plano divino é maravilhoso. Por isso que nós devemos permanecer, aleluias, com Cristo, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema. O Senhor, Ele tem um plano maravilhoso para nossas vidas. O plano da salvação, Ele está em ação a todo momento em nossas vidas. Deus não retardou e Deus não adiantou. Deus, né, Ele está sempre presente em nossas vidas, que a gente possa participar do plano de Deus de salvação, ser justificado por Jesus Cristo, né, ser regenerado através do Espírito Santo, ser santificado e ser adotado por Cristo, aleluias. Isso, meus irmãos, não tem preço que pague, aleluias, sobre os aspectos aqui da salvação. E nossa condição anterior, qual era a nossa condição anterior, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos, né, espiritualmente, moralmente, nos pecados, nas ofensas, mas Deus nos vivificou. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa do grego, paratoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para o pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, o homem que ainda não aceitou Jesus, o homem ainda que não conhece a Cristo, ele vive no pecado, ele é considerado como um homem, uma mulher morta, porque, aleluia, a partir do momento que nós temos Cristo, nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, nós temos uma vida vivificada, porque Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E aqui, né, o termo, aleluias, ofensa,
ou seja, aquele, né, o pecado também, aquele que é o alvo. Paulo escreve lá em Filipenses 3, né, capítulo 3, versículo 13 e 14, que nós temos um alvo. Esse alvo é Cristo em nossas vidas. Aquele que é o alvo, ele está no pecado. Ou seja, aquele que não está em Cristo está aí onde? No pecado, né? Tem como significado aquele que é o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, né? Aqui a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. O pecado, meus irmãos, Romanos 6,23 vai falar que o salário do pecado é a morte. O pecado não traz bem nenhum, pelo contrário, o pecado só traz mal. O pecado, ele cheira mal. O pecado, todo pecado, meus irmãos, não adianta se é pecadinho, se é pecadão. A palavra condena, fala sobre o pecado. O salário do pecado é a morte. Quem inevitavelmente separa o homem de Deus? Isaías 59, 2 e Tiago capítulo 1, versículo 15. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 15, fala assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ou seja, depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera o que? Gera a morte. Olha só como que a gente vê, Cristo veio para nos dar vida, mas o pecado, ele gera o que? A morte. Lá no jardim do Éden, até o capítulo 3 do livro de Gênesis, estava tudo tranquilo, né? Adão e Eva andavam, né, pelo jardim do Éden, né? Eles tinham a presença de Deus, mas ali, ó, quando chega o pecado, ali no pecado começou a gerar o que? A morte. Então o pecado é morte, né? E nós pecamos por três motivos, né? Pelo pensamento, pelas palavras e pelas obras. Esses são os três, né, motivos que nós pecamos. Cada dia mais nós precisamos buscar a santificação. Nós devemos resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. Então resista ao pecado para que ele possa fugir da sua presença. Falando um pouquinho sobre o pecado aqui, né? Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Então o pecado, ele traz uma barreira entre o homem e Deus. O pecado, ele enfraquece o homem de buscar a Deus. O pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Então nós devemos cada dia mais santificar a nossa vida, né? A nossa vida espiritual. Quando a gente vê aqui que o conceito de morte moral, morte espiritual, né, é a perda, a morte moral é a perda dos sentimentos morais do homem. Quando o homem morre, né, moralmente, né, a pessoa morre moralmente, os sentimentos, né, da moral, perde isso. E perder isso, perder a moral, é muito terrível, é muito ruim. E a morte espiritual, então, né? A morte espiritual, meus irmãos, tem 4 sintomas, né? Falta de esforço, a pessoa já não tem mais vontade para fazer mais nada, a pessoa já não tem mais vontade para orar, para meditar na palavra de Deus, né? A pessoa vive sem compaixão, a pessoa vive, né, uma vida muito diferente, uma vida muito ruim, não tem mais compaixão, não tem mais amor, né? Vive de coisas momentâneas, aí onde vem a depressão, onde vem todos os males, né? A pessoa vive sem aprendizado, porque não quer saber mais de Deus, não quer saber mais da palavra que traz um alimento espiritual para a nossa vida, né? Ou seja, se a pessoa não está alimentada espiritualmente, vai morrer espiritualmente. Por isso que nós, né, devemos cada dia mais em nossas vidas meditar na palavra de Deus, nos alimentar
da palavra do Senhor, das coisas de Deus, né? Sem arrependimento. Isso é um dos sintomas graves quando a pessoa está morrendo espiritualmente. Ela já não arrepende mais dos pecados, ela já não arrepende mais, aleluias, né, das coisas maus que está fazendo, do que fala, do que faz, dos atos, ou seja, né, já está quase, né, aleluias, morrendo espiritualmente. Por isso devemos, né, as pessoas que estão nesse ponto já, tem que se arrepender, tem que, aleluias, voltar para o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor. E a condição anterior do homem, ela é terrível, mas o Senhor nos deu uma nova vida, que nós possamos viver essa nova vida. O 2, nossas ofensas e pecados, a má conduta em que noutro tempo andastes, é descrita por Paulo por meio de metáfora, ou seja, no sentido figurado aqui por Paulo, né? Ato de andar refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração, ou seja, antes da regeneração andávamos, né, numa má conduta, mas hoje o Senhor nos deu um novo caminho, o Senhor nos deu uma nova chance, uma nova vida. Aquela má conduta que nós andávamos, já não andamos mais, mas nós andamos no caminho. Qual é esse caminho? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, por Ele, né? Então, nós devemos ter essa nova conduta em nossas vidas, devemos trilhar o caminho bom. O Senhor nos deixou o livre-arbítrio, né, para a gente escolher entre o bem e o mal, para a gente escolher o caminho do bem e o caminho do mal, que nós possamos andar no caminho do bem, na boa conduta, né? 2:1. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Ou seja, né, não muda muito nos dias de hoje. Muitos têm andado segundo o costume, segundo, né, a vontade mundana. Isso leva ao que? A pessoa a pecar, ou seja, o pecado de imoralidade, de furto, mentir, né? Hoje, meus irmãos, infelizmente, a imoralidade cristã tem se alastrado no meio da igreja. Mas, pastor Hélio, o que é essa imoralidade cristã? Hoje, né, tudo que é contra o que é moral, tudo que é contra o que é verdadeiro, o que é puro, né, o que, né, é santo, a pessoa é contra tudo isso. Ou seja, tudo que é moral diante de Deus, a pessoa, né, se julga melhor, se julga, eu estou certo, mas a gente vê que a imoralidade cristã já tem se alastrado. Infelizmente, estamos aqui para falar a verdade, né? Não tem como tampar o sol que é peneira. Infelizmente, a imoralidade, né, tudo que é contra, que é moral, né, é alguém que não tem pudor mais às coisas santas, né, uma pessoa indecente, desonesta, falta de caráter, falta de regras, tudo está aí dentro, né, da imoralidade cristã. Por isso que nós devemos ser lapidados, devemos ter uma moralidade boa diante de Deus, né? Muitos hoje estão na imoralidade, o furto, né? A mentira. Como a mentira tem, né, sido um pecado grande na vida do cristão. Mente por poucas coisas, mente, né, pequenos detalhes, tem mentido. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos assustar-se à maneira de viver do seu tempo. Nós fomos chamados para viver uma vida santa. A gente vai se contaminar com este mundo. Daniel, ele habitava em Babilônia. Daniel estava no meio da Babilônia, mas ele não se contaminou com a Babilônia. Ele não se contaminou com os manjares. Hoje o mundo tem oferecido manjares, né? Nesse tempo de pandemia, quantos manjares o mundo tem oferecido? E você tem buscado o quê? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. O que você tem buscado? Nesse domingo, dia 3 de maio, estamos quase no meio do ano.
O que você tem se alimentado? Nós estamos na Babilônia, porque o mundo jaz o maligno. O príncipe deste mundo opera neste mundo. Será que nós estamos se contaminando? Ou será que nós estamos nos santificando? Essa é uma pergunta que eu deixo para todos. 2:2. Andastes, segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João capítulo 12, versículo 31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Meus irmãos, o inimigo tem sido um grande influenciador ao crente a desobedecer a Deus, desobedecer ao pastor, desobedecer às autoridades. Nosso pastor presidente, pastor José Lima, cita muito: seja obediente a Deus, seja obediente à sua igreja, seja obediente ao seu pastor. Nós devemos ser obedientes às nossas autoridades. Muitos desses últimos dias têm sido desobedientes aos seus pastores. Você está sendo desobediente ao seu pastor, a qual é o anjo da igreja, a qual Deus colocou, ungiu para tomar conta das ovelhas do Senhor. Como que vai ser obediente a Deus? Como que vai temer a Deus? Nós devemos ser obedientes às autoridades a qual Deus tem concedido sobre essa terra. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, ou seja, porque não tens que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Efésios 6:12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles, acima de todo o mal. Deus exaltou seu Filho, Jesus Cristo, a qual tem poder sobre o céu e poder sobre a terra. Que nós possamos glorificar a Deus pela sua magnitude, pelo seu poder que está sobre as nossas vidas. 2:3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e deprovidos do favor, ou seja, da graça de Deus, do favor divino, ou seja, da graça de Deus. Paulo sublinha que esta era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção, A lição que nós estudamos, a lição de número 3, que falou sobre eleição e predestinação. Deus nos elegeu e Deus nos predestinou a seres filhos de adoção. Glórias a Deus. Temos um Pai maravilhoso, bondoso, que cuida de cada um de nós nos simples detalhes. O Senhor tem cuidado de nossas vidas. Síntese do tópico primeiro. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Nós éramos escravos da onde? Do pecado. Estávamos condenados à morte eterna, mas o Senhor veio para nos libertar do pecado e nos dar uma condição de ter uma vida eterna no céu. Glórias a Deus. Vamos ao tópico de número 2. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Glórias a Deus. O amor divino, a misericórdia de Deus, um dia
nos alcançou e nos trouxe a condição de nós sermos filhos de Deus, né? Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultamente: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Capítulo 2, versículo 4, né? O ato de misericórdia implica em compaixão e simpatia com os indignos. Ou seja, nós não éramos dignos de ter a salvação, mas Deus, pela sua riquíssima misericórdia, pela sua bondade, Ele nos amou primeiro. Que nós possamos, né, aleluia, de forma de gratidão, amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Deus na frente da nossa vida, na frente, né, de todas as coisas. Isso é um ato de amor, isso é um ato de gratidão a Deus pelo que Ele fez por cada um de nós, mesmo nós não sendo dignos, ou seja, indignos. O Senhor, Ele nos amou. Que nós possamos neste momento ser dignos de adoração e louvor e amar a Deus. Amém? A carta aos Efésios ensina que, ao prover a humanidade em meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude deste amor que nos motivou a nossa salvação. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou de tal forma, de tal maneira este mundo, que deu seu Filho, o seu único Filho primogênito, Jesus Cristo, para que eu e você tivéssemos a salvação. Este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus por mim e por você. Então, que nós possamos viver esse amor incondicional de Deus. Que a gente possa retribuir a Deus este amor ágape, esse amor que Deus tem por mim e por você. O 2. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Capítulo 2, versículo 5, a parte A. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer que nascemos de novo. João capítulo 3, versículo 3, que a gente lembra da conversa, aleluia, de Nicodemos com Jesus, né? E ali no capítulo 3, no versículo 3, Jesus ele fala ali para Nicodemos, né? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só que maravilhosa. Aquele que não nascer de novo, ou seja, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio de sua graça, ou seja, do favor imerecido de Deus. Glórias a Deus. O favor imerecido de Deus nos alcançou. O 3. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados
por Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ele nos ressuscitou, nos deu uma nova vida. A vida morta, a vida do pecado, morreu. Nós somos novas criaturas, através do poder de Deus, a qual o mesmo benefício aqui que Jesus alcançou, nós também alcançamos. Somos vivificados juntamente com Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus, o Senhor vai nos garantir. Mas nós precisamos andar em retidão. Precisamos andar olhando para o alvo. Porque, como a gente leu lá atrás sobre o pecado, aquele que tem errado o alvo está no pecado. Então devemos acertar o alvo. O alvo é Cristo, viver uma vida com Cristo. Assim, ao conceder as tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Deste modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pelo imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Síntese do tópico 2. O pecador passou da morte para a vida. Olha que transformação que nós tivemos. De um homem morto, de uma mulher morta, para uma vida. E uma vida de abundância. Uma vida cheia da graça, da presença e do poder de Deus. Por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Meus irmãos, somos salvos pela graça. Mediante o quê? A nossa fé. Se nós não tivermos fé, como que nós vamos ser salvos? Por isso é importante ter fé, acreditar em tudo que a Bíblia fala, em tudo que Deus tem falado conosco. Nós precisamos acreditar, nós precisamos enxergar além do que nós enxergamos com nossos olhos carnais, ou seja, devemos ter a fé para enxergar o sobrenatural, o espiritual em nossas vidas. Vamos ao tópico 3. A salvação não vem das obras. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Ou seja, uma vez salvo, a gente deve praticar, viver uma boa conduta. E essa boa conduta vem em cima do quê? Praticar as boas obras, praticar o bem, evangelizar, falar do amor de Jesus, fazer o bem, orar, buscar. Isso é fazer a obra de Deus. Nós estamos nessa terra para fazer esta grande e maravilhosa obra. Aleluia. Então devemos praticar. Quantas pessoas pregam, falam do amor, mas não praticam? Não é somente falar, mas tem que praticar. Isso é essencial na nossa vida. Isso é essencial na conduta cristã. Eu vejo muitas pessoas falando sobre o pecado, mas não pratica a santidade. Falando sobre o amor, mas não ama ao próximo. Será que está praticando as obras de Deus? Será que está fazendo a obra de Deus mesmo? Isso é importante em nossas vidas. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, no versículo 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Todos que aceitam a Cristo como Salvador, aqueles que aceitaram a Jesus, aleluias, recebem o poder da libertação, da maldição do pecado,
da morte e traz uma restituição do homem a ter a comunhão com Deus. Meus irmãos, ter comunhão com Deus é algo muito importante. O que nós devemos ter na nossa vida é ter comunhão com Deus. Nós temos visto nesses últimos dias como o inimigo ele tem afrontado, como o inimigo ele tem feito laços. Nesses últimos dias muitas pessoas não têm tido comunhão com Deus porque têm tido comunhão com o diabo, têm tido parte com o diabo, porque o diabo tem cegado os olhos espirituais. O diabo tem entrado nas mentes, pessoas que estavam trilhando, pessoas que estavam caminhando na verdade, se desviaram, tomaram caminhos que levam à morte, caminhos que levam ao pecado. Eu fico imaginando como Deus está vendo tudo isso. Quantas pessoas que, eu não tinha tempo para ler a Bíblia, eu não tinha tempo para fazer isso em casa, já não liga mais para nada, deixaram até a Bíblia na igreja. Quantas pessoas não têm buscado a Deus, pelo contrário, têm se enfiado em abismos, no pecado. E a palavra de Deus diz que um abismo ele puxa outro abismo, um abismo ele gera outro abismo, ou seja, cada vez mais se atolando, se afundando no pecado. E acho que quando voltar, se Deus nos permitir, aleluia, eu creio que se o Senhor não voltar, o Senhor vai, logo nós estaremos nos nossos tempos glorificando, exaltando a Deus. Como que essas pessoas vão voltar? É difícil, mas é o que nós estamos passando nesses últimos dias. O pecado está deliberado sobre a vida daqueles que conhecem a palavra de Deus, daqueles que conhecem entre o mal e o bem. Acho que vai ficar tudo certo, a hora que voltar, eu vou voltar, vou tomar Santa Ceia, estou em comunhão. Deus vai tratar com muitas pessoas, meus irmãos. É triste, mas é a realidade. Deus vai tratar com muitas pessoas. Tem pessoas que estão fumando, voltaram a fumar. Tem pessoas que voltaram a beber. Tem pessoas que voltaram a se prostituir. Pensa que Deus não está vendo, pensa que Deus não está olhando lá de cima. Não adianta nada tomar Santa Ceia, não adianta nada ir lá participar, porque está participando para a sua própria condenação. Não estão nem aí com Deus, com a santidade, com a comunhão com Deus. Pensa que vai ficar tudo certinho. Pensa que Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Eu tenho a certeza que Deus fará justiça. Volta para os caminhos do Senhor, se arrependa dos pecados. Tem muitas pessoas que têm se arrependido, chega perto da Santa Ceia, se arrepende. Pastor, eu estou arrependido. A gente ora, Deus é misericordioso, Deus perdoa. A pessoa participa, mas chega, passa uma semana, 2 semanas, cai de novo. Que negócio é este? Aleluias. Como que vai ter comunhão com Deus? Se deixa a morte gerar dentro de você, em vez de deixar Cristo, que é vida, gerar dentro da tua vida, dentro do teu coração. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor merecido, Romanos 3:24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação vem da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11:6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos, salvação e perdição. Qual é o caminho que vocês têm? Qual é o caminho que você tem escolhido? O caminho da salvação ou o caminho da perdição? Uma vez escolhido o caminho, você tem que trilhar nesse caminho. O caminho da salvação é se você ter uma vida santa. Um caminho que você tem, caminho bom, caminho maravilhoso. Deus está com você nesse caminho.
Mas o caminho da maldição, quem está com você? Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João capítulo 7, versículo 17. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta, a graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Somente pela graça de Deus recebemos a salvação, ou seja, um favor merecido de Deus por mim e por você, e você pega e joga fora. Mas você que pegou a graça de Deus, pegou esse favor, você é grato a Deus, você acorda, no momento que você acorda, Deus, meu Deus, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça que nos cobre. Na hora de dormir, Senhor, agradeço a Ti por esse dia, agradeço a Ti por tudo, Senhor. Mas quantos, meus irmãos, têm dormido, aleluias, sem agradecer a Deus? Pelo contrário, muitos aí têm dormindo, bêbados, têm dormindo aí, vai lá, fuma um cigarro e vai dormir. Outros vai lá, tomam uma cerveja, uma pinga e dormem. Muitos pecam e vão dormir. Seja grato a Deus em todo o tempo. Seja grato a Deus em todas as circunstâncias. Não brinque com Deus, porque Deus não está brincando com ninguém. E principalmente Satanás, que está assim para ceifar vidas, ele não brinca de ser Satanás. Tem muitos brincando de crente, de ser crente. Não estou fora da lição não, meus irmãos. A lição fala aqui, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Estou falando sobre o pecado. Fomos libertos para uma nova vida, mas tem muitos que querem voltar à velha vida. Ou seja, olha lá o que Deus nos fez. Olha o que o Senhor nos fez. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Deus nos deu vida. Deus nos deu vida. Ou seja, você estava morto no pecado, abandonado no pecado. Deus foi lá, tirou você, te deu uma nova vida. E você quer voltar para o pecado? Vou usar um sentido figurado aqui. Você estava numa cama de UTI, cheio de aparelhos. Deus foi lá e arrancou todos os aparelhos, te colocou de pé, te colocou numa vida abençoada, te deu as vestes novas, te limpou de todo o pecado, passou o bálsamo nas suas feridas, te curou, te libertou, tirou você lá da UTI, levou você para um lugar celestial, na presença dele. Ali você será abençoado, ali você será, aleluias, restaurado, regenerado, te adotou, porque antes você era como filho da perdição, agora você é filho do Deus poderoso, filho do Deus que tudo pode. Você pegou, faz o quê? Volta lá para a UTI, volta lá para a UTI, é o que muitos têm feito nesses últimos dias. Cuidado, que Deus, aleluia, Ele é misericordioso, mas como eu disse, Ele é justiça e também fogo consumidor. Deus é amor, mas também é justiça e fogo consumidor. O 2, obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem Aqui Paulo usa duas negações para adoçar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, ou seja, a graça de Deus não vem de nós, né? A salvação não vem de nós, a origem da salvação não vem de nós, mas vem de Deus. Trata-se da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de alguns atos humanos. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém se ser salvo por esforço pessoal. Imagina só se fosse pelas obras, somente pelas obras, né? A pessoa praticou bem, fez, né? Vai lá, dá uma cesta básica para todo mundo, vai lá, dá dinheiro para todo mundo.
não é das obras, mas é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo seu próprio esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5,17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, ou seja, numa vida negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva, ou seja, tudo que era mal era negativo, era ruim, era péssimo, Agora nós estamos, numa perspectiva positiva, que tudo vai ficar bem, que tudo é abençoado por Deus, que tudo é bom, que Deus é maravilhoso, Essa é a nova perspectiva que nós devemos andar, fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência, ou seja, que não tem margem de dúvidas, ou seja, é evidente que se nós praticarmos, fazermos as boas obras, nós precisamos fazer isso, praticar as boas obras. E aqui o Paulo fala, não como meio para ser salvo, mas como evidência da nossa salvação, ou seja, a evidência da nossa salvação não é somente aceitar Jesus, ter fé, mas também fazer boas obras, praticar boas obras, A síntese do tópico 3: a salvação é a graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Não é para aquela pessoa que roubava, aquela pessoa que praticava o mal. Hoje, é uma pessoa que Deus usa para fazer uma grande obra. Quantos pastores, ou pessoas que a gente conhece, que um dia estavam no meio do crime, que um dia estavam no meio da prostituição, no meio das drogas, hoje eles ajudam em casa de recuperação, eles levam a palavra para aquelas pessoas, ou seja, olha só, aquilo que era negativo, Deus transformou numa nova vida, e Ele usa, aleluias, como uma realidade, Ele chega para dar um testemunho de vida, de transformação, de nova criatura, de novo, ou seja, de uma nova vivificação, de uma regeneração que leva para outras pessoas que levam muitas pessoas, meus irmãos, esse Evangelho de Cristo. E a gente entende que é um canal de bênção na vida das pessoas. E eu tenho certeza que o resultado das boas obras, o resultado daquele que pratica as boas obras é a salvação. Então nós devemos praticar as boas obras. Conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Mateus capítulo 5, versículo 16, para a gente finalizar, meus irmãos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que maravilhoso! Que possa resplandecer em nossas vidas a luz de Deus, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado, que nós possamos andar, aleluia, nessa novidade de vida, para rumo à eternidade, rumo ao céu. Eu tenho a certeza, meus irmãos, que o nome do Senhor está sendo glorificado nesta manhã, porque você está resplandecendo a luz divina de Deus. E a palavra fala aqui, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o nome de Deus seja glorificado. Então glorifique e exalte a Deus. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe o seu domingo, que você possa passar uma tarde abençoada, um almoço abençoado. Lembrando os irmãos que à noite nós teremos
mais um culto, online. Tenho certeza que Deus falará grandentemente em cada coração. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por este ensinamento, para que Deus possa nos abençoar. Senhor, meu Pai, meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por este ensinamento neste domingo pela manhã, Senhor, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, continue falando conosco no decorrer do dia, Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, nos abençoar, Senhor, meu Pai. Como foi tratado, Senhor, meu Deus, sobre o pecado nesta manhã, Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, Senhor, meu Deus, nos direcionar, nos abençoar, para que nós possamos, meu Deus, cada dia mais ter uma vida santa, uma vida, Senhor, de santificação a Ti, que nós possamos resistir ao diabo, Senhor, para que ele possa fugir, Senhor, da nossa presença, Senhor, meu Pai. Conceda, Senhor, meu Pai, um domingo abençoado para a vida, Senhor, de cada um, meu Deus. É o que eu lhe peço e agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus.